Cara xadrista, tudo bem com você? Estamos aqui com o nosso quinto episódio de histórias e partidas de um GM bem brasileiro, com um convidado especial, o grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? Tudo certo? E estamos prontos para mais um episódio aqui. Espero que os seus espectadores estejam gostando da série. Sim, então recebendo bastante comentário bem positivo, o pessoal está aprendendo bastante com as partidas. E hoje a gente traz uma partida do seu primeiro campeonato brasileiro, sua primeira vitória como campeão nacional. Conta um pouquinho como foi essa história, era um torneio mata-mata, como que era esse torneio? Na época, a primeira final que eu joguei de Campeonato Brasileiro foi em 88, foi o do episódio anterior com o Teixeira, aquela partida que a gente comentou. E essa era a minha segunda final de brasileiro, né? Que eu me classifiquei e tal. E diferentemente das outras finais que estava tendo anteriormente, essa aí foi o sistema estilo Copa do Mundo, né? De xadrez, métodos eliminatórios. O que, curiosamente, hoje o Campeonato Brasileiro há 3 anos está sendo feito dessa forma, né? Então eram 16 jogadores, começando pelas oitavas. Eu ganhei o primeiro match do mestre internacional Alexandre Segal. Depois, nas quartas de final, eu ganhei do mestre internacional Herman Cláudios. Depois eu cheguei nas semifinais com o Cícero, que é a partida que a gente vai ver hoje. Né? Então, esse torneio ele foi a primeira vez que eu ganhei o Campeonato Brasileiro Absoluto. A segunda vez foi muito tempo depois, né? Sim. E em 2017 eu tive um intervalo grande, né, Sim. entre os dois títulos que eu tive. E para mim foi muito marcante o torneio, obviamente. É, Na final eu joguei com o Aron Antunes Corrêa, que ele parou de jogar, mas na época ele era um dos jogadores mais fortes. Inclusive, ele chegou a ser campeão brasileiro 3 anos depois, em 94, né? Então, Sim. certamente ele tinha força de mestre internacional. E depois eu ganhei esse match do Cícero, eu cheguei na final com ele, eu ganhei o match final também, né? Para me tornar campeão brasileiro. Sim, é bem bacana falar com o Aaron também, ele voltou a jogar recentemente, jogou um torneio, né? Não com aquela frequência, acho que igual antigamente, mas acabou aparecendo, acho que no começo do ano, ó, acho que a partir de carnaval, se não me engano. Apareceu um pouquinho no xadrez ainda. Isso, ele jogou no Clube Xadrez São Paulo, exatamente isso. Mas ele era um jogador muito talentoso, eu joguei várias vezes com ele, ele sempre esteve entre os primeiros do Brasil, até chegar a ser campeão brasileiro. Né? Sim. E essa partida aqui é uma partida você de brancas contra o Cícero Braga, que é um mestre internacional. Isso, E foi a última partida da semifinal, é isso que aconteceu? exatamente. Era nas quartas, nas oitavas e nas quartas de final eram duas partidas, né? Nas semifinais e na final eram 4 partidas clássicas, e se empatasse o match o tie-break era partidas de 1 hora, eram 2 partidas de 1 hora, e se empatasse 2 partidas de meia hora e depois as de blitz. Esse aí era o primeiro desempate, o match estava 2-2, o, eu tinha perdido a primeira partida de clássico, empatei a segunda, ganhei a terceira e empatei a quarta, estava 2-2. Aí, na primeira partida do desempate, essas partidas eram de 1 hora nocaute, não tinha acréscimos, eu empatei de pretas, e essa era a segunda, era a que estava decidindo. Né? Se empatasse, aí teria as partidas de meia hora. Sim. Ou se alguém ganhasse, aí valeria a passagem para a fase final, né? Para o Sim. match final, na verdade. Então essa partida era uma partida decisiva. E a partida foi muito tática. Ele mesmo jogou uma variante que é muito para frente, que é a variante do dragão da siciliana. Ele é um especialista nessa variante da siciliana. E a partida fica muito aguda, né? E a partida, eu acho que tanto eu como ele, a gente estava disposto a uma luta sem trégua, digamos assim. Tava dando uma vaga na final também, né? Então, tinha... Exatamente. Acho que tanto para mim como para ele era muito importante. Né? Vamos dar uma olhada na partida como foi, né? Então, foi uma siciliana, é 4 C5, cavalo F3, D6, Isso. 4, C captura, cavalo captura e cavalo F6, Uhum. né? Antigamente o Nessa época pessoal... eu estava jogando mais peão de rei, né? Nessa época aí. Sim. Teve uma fase que eu joguei mais peão de dama, mas nessa época eu estava mais peão de rei. E antigamente o pessoal não jogava uma siciliana dragão acelerado, igual atualmente é bem comum de ver hoje.
Eu acho que era menos comum, era mais comum a dragão normal. Hoje tem bastante acelerado, né? Eu mesmo jogo de pretas acelerado. Que é Sim, sem D6 com cavalo C6, né? Só para o pessoal saber. sim. E aqui chegou na posição do Auxiliar Dragão, né? Com um G6 aí caracteriza o Isso. fenqueto do bispo, Aí, né? ó, eu joguei a variante mais aguda e no meu ponto de vista, é a única variante que realmente pode dar iniciativa para as brancas, que é a ideia de colocar grande, né? Certo. Seguindo Se aqui eu um. colocar pequeno, eu acho que as pretas têm dificuldades. Sim, sim. É o que grande Aí, acaba. lá pequeno normal, eu fortaleço o centro e vou jogar G4, H4. Sim, bem característico das outras partidas que nós vimos nos outros episódios, sempre caracterizou bastante partidas de rock de alas opostas. Não sei se é algo bem comum no seu estilo de jogo No ou. estilo é porque eu gosto de ataque, né? Então, a diferença que, por exemplo, se tem naquela com Teixeira, que foi a variante Richter, a Richter-Hauser, o bispo das pretas não está fenquetado. Então, o ataque é bem mais lento, né? Tanto para Sim, as pretas como para as brancas, que é mais violento, porque como as pretas já jogaram G6, é mais fácil eu conseguir abrir uma coluna na ala do hate, jogando H4 ou H5, né? Ou se eu jogar H4, ele jogar H5, eu jogar G4, porque o G6 dá um ponto de ruptura para o peão de H. Então é certo. mais fácil abrir a coluna H. Mas, por outro lado, o bispo G7 ajuda no ataque, no rock das brancas, no rock, quando o rock grande. Né? Certo. Então, essa é uma abertura mais aguda em termos de ataque e defesa do que a Nardorf ou do que a Richterhauser, mesmo quando as brancas tocam grande. Então a gente seguiu aqui com o cavalo C6, bispo C4, C7. Também, antes de vir C4, é possível rocar direto, rocar grande direto também, né? São duas mesas. Eu acho que as duas são possíveis, né? Esse aí, ele tem... As pretas podem jogar D5, né? Aproveitar que eu não joguei C4, jogar D5. Que é a linha mais comum, né? Que é toda Ou jogar siciliana, cavalo por D4, bis por D4 e bis P6 também é possível, né? toda siciliana Só que... pede o D5, né? Oi? Toda siciliana geralmente pede o lance D5 que aconteça em breve. Isso, exatamente. Principalmente quando as pretas jogam F3, quando as brancas jogam F3, né? Quando eu jogo esse C4, eu evito esse D5, mas por outro lado, no futuro eu vou perder um tempo, porque as pretas vão colocar a torre ou a dama na coluna C e eu vou ter que perder um tempo com o meu bispo. Né? Então eu evito o D5, mas por outro lado eu favoreço, eu dou um tempo para ele quando ele colocar uma peça, uma torre ou uma dama na coluna C. Eu vou ter que tirar o bispo para B3. Né? Sim. Então eu perco um tempo também. É uma questão É um bem de pró e um escolha, né? contra. Aí eu vou seguindo aqui com o Rock, Uhum. C7. Mas é um pouquinho mais comum hoje jogar torre C8, mas a ideia dele tá boa também, porque a ideia dele é jogar torre FC8, né? Então ele deixa a torre de A para quando ele avançar os peões na ala da dama, essa torre ajudar no ataque também. Aí você fez o Tem essas bispo. duas concepções, né? Levar a torre de A para C8 ou a torre de F para C8. Agora eu tenho que perder o tempo de bispo, porque ele já estava ameaçando jogar, por exemplo, cavalo por D4, né? E a dama atacar meu bispo C4. Certo. Aí jogou torre de FC8. Agora vai ser, eu vou começar o ataque, né? Aí já começou H4, pode A avançar ideia G4 outros. Né? exatamente, minha ideia é jogar H5 sacrificando o peão. Eu não preciso jogar o G4, porque se ele capturar de cavalo, que seria o mais natural, eu vou ter a coluna H de qualquer jeito. Né? Eu posso ganhar um tempo jogando G4, por exemplo, e uma hora eu posso passar dano para H2. Sim. O ataque Então chega bem forte, né? isso, então nesse caso eu não preciso jogar o G4. Né? Eu posso sacrificar o peão. Inclusive ele não capturou, ele jogou cavalo C4 e o mais comum aqui é as brancas trocarem o bispo de B3 pelo cavalo, né, que é o mais lógico, e manter o bispo em E3, bispo de casas três, porque esse bispo um dia ele pode ser trocado pelo bispo de G7, que seria útil para as brancas tanto no aspecto ofensivo, porque o roque das pretas ficaria mais vulnerável por causa das casas pretas, como também eu eliminaria uma peça que está me atacando na ala da dama. Né? Aquele bispo G7 é uma peça forte para atacar ao longo da grande diagonal até chegar em B2. Né? Só que aqui eu tinha visto um livro, era um livro do Anthony Sage, é um americano, chamado A Batalha das Ideias no Xadrez. Né?
E tinha uma partida do Fischer que ele tinha ganho do Gligorich, e ele tinha deixado justamente o cavalo C4 trocar pelo bispo de E3. Não era nessa posição especificamente, inclusive tinha começado numa outra ordem de lance. Assim. O Gligorich tinha começado com o cavalo C6 em vez de G6, mas depois ele chegou a jogar G6 e a partida ficou uma dragão mesmo. Sim. E ele tinha permitido a troca pelo vice de casas pretas, que é o vice de E3. Não é uma ideia muito comum, e eu não diria assim que seria talvez a coisa certa a se fazer. Ela é uma linha diferente, porque eu vou ter uma influência maior com o meu bispo de B3 em cima do peão de F7, né? Mas, por outro lado, quando eu deixo o cavalo das pretas trocar pelo meu bispo de E3, aquele bispo de E7 ganha mais força, porque eu nunca vou poder fazer uma oposição na diagonal daquele bispo de G7. Por exemplo, se eu mantenho o meu bispo de casas pretas, um dia eu posso tirar o meu cavalo de D4 e colocar o meu bispo em D4, né? Ou em alguns momentos eu posso também jogar bispo H6. Então, quando eu deixo o cavalo trocar pelo bispo de E3, isso quer dizer que eu vou deixar aquele bispo de E7 numa posição muito mais confortável. Ele não vai ter uma oposição nas diagonais pretas, né? Então, essa é uma decisão estratégica importante. Mas eu tinha gostado dessa partida e eu não hesitei muito para jogar essa ideia. Né? Eu tirei minha dama e deixei ele capturar o meu bispo. G3. Jogou essa dama D3, né? Isso. Eu até coloco um ponto duvidoso lá, porque eu tenho minhas dúvidas que é o lance que isso aí seja muito correto. Mas aí você tem que avaliar outros aspectos também, né? Eu estava jogando contra um jogador que tinha bastante domínio da posição, então podia servir também como uma surpresa, né? Sim, sim. Por se tratar de uma partida com um ritmo de tempo mais rápido. Foi 1 hora para cada jogador essa partida, né? Sem acréscimo. Exatamente. Aí que seguiu o cavalo captura, dama captura. Isso. Ele tá ameaçando D5 agora, né? Já aproveitando que o cavalo tá cravando. Sim. Seguiu com... Tá, aqui E5 não é bom porque eu vou ter cavalo F5. Né? Eu posso comer em F7 primeiro e depois jogar cavalo F5. Eu não vou perder nada. É que agora você eliminou o peão de G, né? Ele tem que capturar com H agora. Agora esse bispo de B3 ele começa a fazer uma certa diferença. Ele, por exemplo, não pode comer com o peão de F, né? Que deixaria a coluna H menos perigosa. Né? Sim. Ele é forçado a comer com H, isso. Aí jogou dama D2. Mas era melhor dama D3 para retardar o B5 dele, né? Se ele jogar B5, eu acho que eu posso comer o peão mesmo. Então, eu tinha que tirar a possibilidade dele jogar E5, tirar o meu cavalo, descravar o meu cavalo de D4, mas era melhor eu ter jogado um lance com dupla finalidade. Era tanto evitar o E5 como retardar o avanço B5. Né? Sim, é o que você falou, se não me engano, no terceiro episódio, sua primeira partida internacional, você contou, teve um exemplo desse também, esses lances de duplas utilidades, acho que é um tópico bem interessante. Isso aí eu acho que é um dos aspectos mais importantes da estratégia. Se você puder fazer lance com múltiplas utilidades, melhor, né? Sempre melhor. Ele seguiu com dama D2 e ele fez o B5, né? Isso, agora ele vai ganhar vários tempos, né? Porque ele vai atacar as minhas peças ali, né? O meu bispo em B3 pode ser alvo também de um ataque com A5 e A4. Né? Seguiu com G4. Ele acelerou o B4. Agora aqui é um momento importante, porque quando eu joguei cavalo A4. E com cavalo A4 eu vou perder esse cavalo, né? Ele vai jogar dama 5, eu não tenho nem como defender o cavalo e nem como tirar o cavalo. Mas e é óbvio que eu vi isso, mas a ideia é que se eu tirasse o cavalo para E2, por exemplo, ele poderia vir com A5 e A4 muito rápido. Então a minha ideia ou seja, ele ia chegar primeiro, né? Sim. E depois talvez jogar B3, se o meu bispo vai a D5 em algum momento. Então o ataque dele chega mais rápido. Então a minha ideia é jogar cavalo A4. Eu estou comprometendo a posição do meu cavalo, mas ao mesmo tempo eu estou tornando o ataque dele mais lento com A5 e A4. Né?
O problema é que eu vou perder material agora. Então, obviamente que eu tinha visto esse cavalo A4 e agora eu tenho que fazer alguma coisa muito rápida, não simplesmente vou perder o cavalo. Só que eu tinha visto já uma ideia, que é uma ideia até padrão, né, desse tipo de posição, é sacrificar o cavalo e o outro cavalo também. O cavalo F5. Agora é curioso que eu deixei, não só eu tinha deixei o meu cavalo em A4 solto, como também sacrifiquei o outro, né? Sim. A minha sorte é que ele não pode comer os dois cavalos ao mesmo tempo, né? Sim. Só pode fazer um lance de cada vez. Isso é uma coisa importante. E eu já criei uma ameaça aqui que é jogar cavalo por E7. Ele teria que jogar rei F8 e aí dama por D6. E aí o meu ataque aqui é decisivo, né? Eu ameaço cavalo por G6, por exemplo. Então, ele tem que capturar o cavalo. Se ele capturar de bispo, aí eu capturo de peão e ele não consegue mais capturar meu cavalo de A4, né? Exatamente. Então, ele basicamente tem que capturar de peão mesmo. Só que quando ele captura de peão, ele vai permitir que eu abra a coluna G também. Aí eu vou ficar com a coluna G e a coluna H em cima do rei dele, né? Eu tenho aqui bastante déficit de material, mas eu tenho as duas torres e a dama em cima do rei dele. E você pode notar aqui que a maior parte das peças dele está na ala da dama. Isso é um detalhe muito importante quando você está organizando seu ataque. Você vê no setor onde está o rei adversário quantas peças tem no ataque e quantas tem na defesa, né? Isso aí, às vezes, é um fator mais importante do que o número global de peças, se o seu ataque for muito forte, né? Sim. Então, aqui eu achei que eu tinha, no mínimo, compensação. Agora, é claro que eu não conseguia analisar todas as variantes, até por ser uma partida de xadrez rápido, de semi-rápido, né, de uma hora. Então, eu fiz mais ou menos intuitivamente. Pensei, olha, eu tenho muito ataque ali, né? Se isso aqui vai realmente ser decisivo ou não, eu não sei, mas de qualquer jeito, as minhas chances, eu considero as minhas chances bem razoáveis aqui, né? Você recorda quanto tempo você estava de jogo nesse momento, mais ou menos, Everaldo? Eu joguei mais ou menos rápido, eu tomei as decisões rápidas, e aqui ele também. Eu acho que a gente tinha gasto talvez uma meia hora, uns 20 minutos. Uma meia hora, talvez. A gente tinha gasto talvez metade do tempo. Mas não estava apurado aqui ainda, a gente começou a se apurar depois. Porque depois a posição ele veio aqui com ele agora que ele também considerou que ele tinha que tentar tomar a iniciativa, né? Que aqui ele viu o perigo. Eu estou ameaçando jogar a torre DG1 seguido de torre por G7, né? E depois entrar com a dama em H6. Então, é um plano muito claro de mate, né? Sim. Dama H6 e dama H8. Então ele sentiu a necessidade de ter um contra-ataque com o cavalo por E4. Mas aqui, o que ele podia ter feito era ter capturado o cavalo em A4. E quando eu jogar a torre DG1, ele levar o rei dele lá para o centro. Agora ele abandona tudo. E quando se eu capturar o bispo, agora eu estou ameaçando torre H8, rei por G7, dama H6. Mas aí ele joga rei E8, ele vai embora, né? Eu acho que essa era a melhor chance dele. A posição ainda é bem complicada, mas depois eu fiz algumas análises mais profundas e a conclusão que eu cheguei é que as pretas podem ficar melhores aqui no final, né? Mas isso aqui era muito difícil de analisar na hora. Eu não tinha certeza do que podia acontecer. De qualquer jeito, eu joguei os lances que eu achei que eu tinha que fazer, né? Depois que eu entrei nessa linha complicada, eu tinha que seguir, né? Sim, sim. Eu acho que ele também pensou mais ou menos dessa forma. Ele fez cálculos curtos e uma boa parte de intuição. Esse cavalo por E4 é bem interessante. A ideia é abrir aquele bispo de G7 e permitir dama E5. A dama ela vai fazer a bateria com aquele bispo de G7. Aí eu vou começar a sentir falta do meu bispo de casas pretas, né? Porque eu não consigo jogar um bispo D4, por exemplo, para fazer oposição àquele bispo na grande diagonal, né? E ao mesmo tempo a dama defende G7. Ele evita um torre G1 e torre G7 levando mate, né? Sim. Então é um lance tanto defensivo como ofensivo também. Mas ele está me devolvendo material. Então, ok, agora a minha situação material já não é tão ruim assim. Eu vou ficar só com uma qualidade a menos no final da história, né? Bom, aí eu tenho que capturar o cavalo. Ele captura.
Agora, a ideia dele é jogar dama E5, né? Se eu capturo em A4, dama E5. Eu tenho problema, eu não consigo defender B2 ali. Justamente porque eu não tenho bispo de casas pretas. Se eu tivesse um bispo em E3, eu tinha bispo D4, né? Aqui se nota o problema de eu ter permitido a troca do bispo de casas Sim. pretas. É uma questão estratégica que foi há uns 10 lances atrás e acaba surtindo efeito bem agora, né? Exatamente isso. Mas, por outro lado, no final da história, o fato de eu ter mantido meu bispo de casas brancas vai ser muito bom para ataque também, né? Sim. Por isso que às vezes é difícil avaliar. Assim, não é tão simples. Sempre tem que avaliar os prós e os Bom, contras, né? ele vai capturar de dama e eu vou capturar o bispo de A4. Agora, a posição ela ficou mais tranquila de novo, né? Eu estou com uma qualidade a menos, mas por outro lado o rei dele continua com problemas ali. E o curioso é que esse meu bispo de A4, esse meu bispo de casas brancas, ele impede, por exemplo, uma fuga do rei para E8, do rei das preças para E8. Né? E ao mesmo tempo, em algum momento, ele pode voltar a B3 para continuar exercendo pressão em cima de F7. Então, eu acho que eu tenho boa compensação, mas eu acho que, no geral, a posição é mais ou menos de um equilíbrio dinâmico. Embora eu acho que seja mais fácil para mim jogar. Né? A posição dele aqui ele tem que achar alguns lances de defesa, enquanto que o meu rei está bem seguro. E as torres dele ainda não estão muito ativas, né? Então, no geral, eu acho que é mais fácil para mim jogar, mas ele tem recurso de defesa. E levando em conta que é uma partida com tempo curto, né? Quem tá com a posição dinâmica é mais fácil de jogar, até para encontrar os lances também. Eu acho que sim, principalmente quem está com problema com o rei, eu acho que com pouco tempo é difícil, porque às vezes você tem que encontrar lances de defesa são únicos, né? Enquanto que as brancas aqui não estão nessa necessidade ainda. Então, no geral, eu acho que é mais fácil para as brancas. Eu estava contente porque é mais fácil das brancas jogarem aqui. E de qualquer jeito, aqui a posição ela já entrou na apuro de tempo. Né? Aquela meia horinha que a gente tinha já se esvaiu. A gente deve ter menos que 10 minutos aqui, ou até menos que isso. E a posição segue sendo complicada, mas deu uma certa trégua, né? Não ficou tudo pendurado como estava um tempo atrás. Sim, sim. Ele seguiu agora com o rei F8 agora, tentando Isso é tirar o mais rei ou da menos cravada. lógico. É mais ou menos lógico, porque em algum momento eu ia jogar dama H2 ou dama F2, torre G1. Né? Sim. Isso, agora aqui eu acho que ele tinha que jogar dama E5. Ele tem que propor as trocas e ao mesmo tempo tirar a dama do torre G1. Depois do que, aqui não existe uma linha clara de ataque. Assim, eu posso jogar dama H6 seria empate, ele volta a dama para G7. Né? Ou dama H5 podia ser também. Eu posso jogar dama H5 e ele pode voltar a dama G7, porque aí eu não estou entrando na coluna G, né, com a torre. Eu acho que a minha posição ainda é um pouco mais confortável, mas não existe aqui um plano claro de ataque. Né? Porque se eu voltar a dama para H2, ele volta a dama para E5. Sim. Digamos que eu tenha no mínimo empate, né? É uma segurança que eu tenho. Né? Sim. Só que ele acabou jogando aqui o lance A5 na exposição. Esse lance aí é uma perda de tempo que agora vai ter um impacto severo. Né? Ele seguiu com torre G1, ganhando a coluna, né? Uhum. Isso, ele jogou dama F6. Agora eu podia jogar direto dama H7 ameaçando o mate em G8. Ele teria que jogar E6. Aí eu poderia jogar F por E6. Ele teria que capturar de dama para não levar a torre G8. E aí, torre F1 com ideia bispo B3. Essa posição agora ficou bem complicada de defender. Eu acho que o branco tá perto de ganho aí. Certo. No mínimo, para ele encontrar as defesas é muito difícil. Né? Só que eu não joguei essa ideia. Eu joguei bispo D7 primeiro. Eu tinha a ideia de jogar dama H7 e se ele jogar E6, aí eu capturar, né? Sim. E aí ele não teria dama toma E6. Ele seguiu aqui com Aqui torre D8, eu acho que ele tinha que jogar torre D8 aqui.
Esse torre, e se ele jogar dama H7, jogar E5. E se eu jogar F, tome E6, jogar rei E7. Essa posição ainda tá bem complicada, né? De qualquer jeito, ele jogou torre C5. E eu perdi aqui uma remate simples até. Eu poderia jogar E5, que é um tema interessante. A minha ideia é jogar dama G2, ameaçando dama G8 mate, e ao mesmo tempo a torre em A8, né? Sim. Eu crio uma dupla ameaça. Então, E4 é um tema da desobstrução de uma linha. No caso, a linha de G2 até A8. Sim, sim. Isso aqui eu ganhei na hora, basicamente, né? Eu perdi esse arremate, eu já estava ruim de tempo. Aqui começa a vir vários erros de ambas as partes, né? Tanto do meu lado como do dele. Que agora a gente já está jogando a partida no apuro sem acréscimo, né? Então aqui agora ficou coalhada de erros a partida. Era um pouquinho melhor ele ter jogado E6 aqui. Ele jogou E5. Aí eu joguei. Ah, sim, esse aí sim foi um lance ruim mesmo. Eu tinha que ter jogado a dama G8 e capturado a torre dele. Sim. Era o lance esse aqui, tá? Aí ele capturava o meu bispo, eu recuperava a qualidade, mas o rei dele tá muito mal colocado aqui. Eu vou comer a ala da dama dele toda ali, né? O peão de A5, provavelmente o peão de B4 também. Sim. Aí você ficou jogando o bispo E6, né? Tem um. Bispo E6, a ideia é ele não pode capturar o bispo porque eu dou torre G8 mate, né? Sim. Porque aí ele não teria rei E7 por causa da dama de H7. Só que esse lance, de fato, ele pode jogar rei E7, e se eu jogar torre G7, ele joga torre F8, né? Ele defende tudo. Primeiro é difícil ele achar todos os lances, ele acabou jogando aqui o lance. Esse torre C7 foi ruim. Agora, finalmente, a posição vai ficar clara. Eu posso capturar, eu ganhei um peão importante e ainda eu vou recuperar a qualidade, né? E a posição fica bem mais estabilizada. Agora sim a posição está clara e a posição ficou fácil. Ele não tem muitas ameaças, o rei dele continua mal colocado, eu tenho peão a mais e está caindo os outros peões também, né? Sim, a dama ficou muito bem posicionada no D5. Eu joguei isso aí porque a ideia é jogar dama E6. Eu trago a dama para ajudar a defesa também, né? Se ele jogar dama H2, eu jogo dama E6 cheque, seguido de torre. Se dama H2, dama E6, seguido de torre E8 mate, né? Torre G8 mate, perdão. Então vai sendo dama E6 seguido de torre G8, né? Quando ele voltar, se ele jogar dama H2, por exemplo. Então aqui ele jogou o lance para. Ele vai trocar, mas eu vou comer os peões dele, né? Isso. Eu como com cheque. Depois captura o peão de 5. Agora eu tenho. E aqui ele não tem perpétuo. Se ele jogasse dama D1, eu escapava com ele. Agora ficou com 4 peões a mais, ele abandonou. Uhum. Eu acho que a partida seguiu mais um par de lances aqui ainda, só que aqui a gente já não estava mais anotando, né? Porque era nocaute. Mas ela acabou logo em seguida, né? Eu tenho 4 peões a mais. Sim. E com essa partida aí... Depois dessa... E essa partida te deu a vaga para a final contra o Aaron. O Aaron, isso. E aí, por sorte, eu consegui ganhar o match final também. Eu ganhei 3-1 esse match do Aaron. Sim. Não precisou ir para os empates. E aí você conseguiu o seu primeiro título de campeão brasileiro em 91. 91. Bacana, Everaldo. Bem, parabéns pela partida, parabéns pelo campeonato, né? Que foi um marco histórico, né? E é bom recordar essas lembranças com você em breve. A gente vai acabar, com o passar do tempo, a gente vai ver outras lembranças, assim como o campeonato de 2017, eu acho que é bem importante também. Sempre legal a gente rever, né, a nossa história, pontos bons, ruins. Sim. Mas o que a gente se tornou depois também, né, eu acho que sim, é bem bacana. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Hoje foi uma aula assim, de estratégia, essa parte de conceito estratégico, escolhas assim,
no meio do jogo. Acho que foi algo que eu mesmo aprendi bastante com essa partida. Acho que foi bem instrutiva nesse sentido de manter o visto de casas brancas ou de casas pretas. E o Uhum. que isso impactou na partida depois, né? Sim, foi um prazer estar compartilhando com vocês e com você e com os espectadores. Sim. Obrigado. Então estamos encerrando mais um vídeo aqui da série Histórias Partidas de um GM bem brasileiro. Eu queria só comentar um detalhe, eu nem combinei com o Everaldo de falar sobre isso, né? Mas o Everaldo também ele é professor de xadrez, e depois de a gente comecei a fazer a série com o Everaldo, eu comecei a ter aulas com o Everaldo, então tá sendo um prazer muito grande, estou começando, agora nos vídeos aqui do Xadrez Sem Gratidão, ter um pouquinho de dedo do Everaldo, porque eu estou estudando junto com ele, então é um privilégio muito grande e estou aprendendo bastante. Então quem quiser conhecer o trabalho do Everaldo, tem o e-mail dele embaixo, recomendo bastante o trabalho dele. E eu acho bem interessante que ele não mostra só uma teoria, ele mostra a partida que ele aprendeu e ele mostra uma partida dele aplicando aonde que ele aprendeu. Então eu acho muito interessante isso, é uma didática bem interessante. Obrigado, Everaldo. Eu agradeço. Então tá passando um botão de inscreva-se aí pra você. Então, caso você não esteja inscrito no canal, pode inscrever, ativa o sininho e perceba as novidades que a gente está colocando toda semana. E semana que vem temos o próximo episódio, aí vai ser o nosso 6º episódio. Mais uma partida bem interessante com o Everaldo Matsura. Então, forte abraço, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que a gente está no Xadrez Sem Gratidão, feito por quem gosta de xadrez.